A Bíblia fala que o descrente, quem é o descrente? Aquele que não crê em Deus, aquele que não crê no nosso Senhor, aquele que não segue o nosso Senhor, ele é descrente. É possível ter descrente dentro da igreja? É claro, o homem da igreja não é homem de Deus. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Homem de Deus é homem de Deus, homem que está na igreja, homem que dá para ser. Tem muito joio, André, no meio do trigo. E ele cresce junto. André, você sabe qual que é a diferença do joio pro trigo? Qual a diferença? O joio não tem semente. Quando você pressiona o trigo, quando você moe o trigo ele tem semente. E aquela semente faz nascer outro. O joio não tem semente. Só que, Gláucia, mas eu tenho que esperar então o joio crescer para como que é isso? Mas tem outro fator. O joio também não tem raiz. Só que o joio, quando ele tá na terra, ele se entrelaça na raiz do trigo e ele que faz o trigo sair para fora. Então, assim, no meio do trigo há joio. E quem é que faz essa separação? É o próprio Deus, André. É o próprio Deus. A Bíblia fala no livro de Timóteo que ele parece ser da tua religião, mas ele não é. Então tem muito homem crente que é descrente. Narcisista, ele já abandonou a esposa. André, a sua obrigação como homem é cuidar da tua esposa. É tratar bem a tua esposa. André, você poderia eu, em estado de sã consciência, tratar-me mal a mim mesma, não cuidar de mim mesma em estado de sã consciência, gerar dano físico e psicológico a mim mesma, em sã consciência me colocar em perigo? Eu não posso. Então, se nós somos uma só carne, quando o homem faz isso com a mulher, ele está fazendo com si próprio. E não é isso que nosso Senhor nos ensinou. Esse homem, ele não está seguindo a verdade de Cristo. Então, assim, ele abandonou a esposa afetivamente. Ele a maltrata. O propósito está adulterado, André. Então, assim, em caso de adultério, vá pensar em si mesma. Vai pensar em você. Amor próprio. Amor próprio, André, sempre. Sempre, sempre, sempre. Não se coloque em risco. A mulher não tem que passar a violência psicológica. O homem não tem que passar a violência psicológica. A mulher não tem que sofrer violência física. Não tem. Nada justifica. A mulher é o vaso mais frágil. Entende? Não adianta. E isso é muito interessante para esses homens de igreja que não são homens de Deus. Não pense ele que repudiar sua esposa dentro de casa, chegar no estacionamento da igreja, pegar na mão da esposa e ficar exibindo a esposa e depois ir orar achando que as suas orações são ouvidas. As suas orações não são ouvidas. Não são. O homem tem que preservar e cuidar da mulher, André. A mulher é a parte mais frágil. A mulher é a parte mais frágil. Ela é a parte mais frágil. Independente se ela é uma guerreira. André, eu não me considero frágil. Nem em pensamento, nem em informação de opinião. Fisicamente, não sou. Mas dentro de um regime matrimonial, eu sempre serei a parte mais frágil. Sempre serei. Não importa o tamanho da minha força, não importa o tamanho da minha garra, não importa o quanto valente eu seja. Eu sempre serei a parte mais frágil. A mulher sempre será a parte mais frágil. E ela merece e precisa ser respeitada, André. Isso não é negociável. Então, o amor próprio, ele tem que prevalecer sempre. Primeiramente, o amor a Deus. Seguindo os princípios e os valores que nós ensinamos. A nossa família e o amor próprio são coisas que tem que caminhar, André, em sintonia. É isso que eu posso dizer. Sim, e até que ponto, assim, você aconselharia uma mulher que ela está em um casamento, né? Ela vive o casamento e ela é constantemente repudiada, né?
Porque o que você falou aqui eu acho interessante porque traz um alerta muito importante, porque a maioria das pessoas, elas não separam pra dizer que, ó, não, eu tô certinho, não divorciei, né? Elas não separam porque diz, Deus é contra o divórcio. Mas vive completamente em um relacionamento de repúdio, vive constantemente repudiando ali a sua parceira, o seu esposo. André, dentro da lei de Moisés, o que fala? Quando que nós devemos dar a carta de divórcio? Porque, André, o repúdio, ele escraviza. O repúdio, ele tira de você a oportunidade de viver. Sabe, André, não é meu e não é de mais ninguém. Eu não te quero, mas também não te solto. Sim. Eu vou te deixar aqui, cativo. Repúdio é escravidão. Escravidão da mente, escravidão dos sonhos, escravizar a esperança. E o repúdio, ele está diretamente ligado à dureza de coração. Por causa da dureza do vosso coração, né? Esse bíblico. texto, ele traz o cenário justamente daquilo que nós estamos falando aqui, que é o quê? Os homens, eles antigamente, eles tinham um coração duro, eles eram homens de Exatamente. coração duro. E aí tratava sua esposa da pior forma possível, mas como não tinha divorciado, como não tinha separado, estava tudo bem. Exatamente. Aí continuava sendo aquele cara de coração duro, continuava sendo aquele cara que não honrava sua esposa, e perante todo mundo estava tudo certo. Literalmente o casamento de fachada. Exatamente, André, exatamente. Eu pego a minha esposa, eu ponho ela no quarto do lado, fim de semana, eu não estou com a minha família, eu estou com os meus amigos, tá? Eu dedico todo o meu tempo ao meu trabalho, eu não cuido da minha família, eu não cuido do meu marido, eu não cuido da minha esposa. Eu a abandonei. Eu adulterei o propósito, André. Eu já repudiei. Só que eu não a solto, eu a mantenho escravizada, porque pela dureza do meu coração. André, você lembra da história de Gomer? Sim. Gomer, gente, pra quem não sabe, Gomer, ela foi esposa de Oséias. Sim. E ela era uma mulher de prostíbulo. E o próprio Deus mandou que Oséias se casasse com Gomer. Oséias foi lá, tirou Gomer do prostíbulo E se casou com ela. e se casou com ela. Porém, Gomer voltou pro prostíbulo. Oséias vai lá, pega Gomer de novo, leva de volta para casa. Ou seja, ela voltou, ela abandonou o lar, foi pro prostíbulo, adulterou, mas Oséias foi lá, perdoou e ela volta para casa. Gomer faz a mesma coisa de novo. Oséias vai novamente, pega Gomer, traz de volta para casa. Gomer, nesse sentido, ela representa Israel. Oséias nada mais é do que o próprio Deus. Oséias perdoou o adultério de Gomer. Porém, não foi o adultério que acabou com o casamento. Foi a dureza do coração de Gomer. Gomer não queria mudança. Gomer não queria transformação. Gomer não queria mudança de vida. Gomer, ela repudiou, ela abandonou, ela foi embora. Foi o adultério que acabou? Não. Houve o perdão. Foi a dureza de coração. Ela era dura de coração, ela não queria mudança. Então, assim, tem muitos homens, tem muitos, e muitas mulheres também, André. Não se conversam dentro de casa, dormem em camas separadas. E na igreja? E na igreja, a paz do Senhor, irmãos, que a paz de Deus esteja convosco. Me perdoa. E, gente, olha, que Deus me perdoe, mas eu não sei se eu molho as palavras ou eu falo hipócrita. Eu não sei, porque isso é uma hipocrisia, André, isso é escravidão, isso é crueldade. Isso é crueldade. E sabe por que eles faziam isso antigamente? Os divórcios, André, a Bíblia fala que tinha que dar carta de divórcio. Só que quando eu desse a carta de divórcio para você, eu tinha que pagar o teu dote corrigido. O divórcio em Israel era caro. Então era mais fácil eu pegar essa esposa, repudiar ela, eu ponho ela na casinha do fundo aqui, eu ponho ela no quarto do lado, eu deixo ela aqui presa, refém de uma esperança, refém de um sonho, eu mantenho ela aqui, eu não libero ela. Eu descrente, eu não libero ela, eu deixo ela aqui presa, escravizada e vou viver a minha vida. E pego uma outra esposa, ponho dentro da casa, pego uma outra mulher e ponho dentro da casa e tá tudo certo. Eu não divorciei. Eu não divorciei.
Então a gente tem duas coisas aí, André. Primeira coisa, eu estou escravizando. Eu violei o propósito do casamento. Eu violei a aliança. E aí a minha pergunta pra você, André, essa mulher, ela está liberada ou não? O que você acha? Essa mulher que sofreu mais do que qualquer outra pessoa, essa mulher que provavelmente para a sociedade ela foi julgada mais do que qualquer outra pessoa, na minha visão, ela volta para aquele princípio, amor próprio. Amor próprio. Amor próprio.